Oi, pessoal, bom dia. Domingo, dia do Senhor, dia de ir pra igreja, né? Na verdade, dia do Senhor são todos os dias, né? Dia de ir pra igreja e dia de continuar lendo a Bíblia, né? O nosso propósito. Então, nós vamos continuar com o nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler Gênesis 22, 23 e 24. Então, vamos lá, vem comigo. Deus põe à prova Abraão. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí diz-se até hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Passadas estas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã. Desculpa. Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também a luz filhos, Teba, Gaã, Taz e Maca. Sara viveu 120, vamos agora para o 23, tá? Capítulo 23, vai falar sobre a morte de Sara. Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorou por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Éter: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar minha falecida mulher. Os filhos de Éter responderam a Abraão, dizendo:
Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Éter, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escute-me e intercedam por mim, junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Éter. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Éter, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute, pagarei o preço do campo. Aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute, um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata, de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Éter, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Éter, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Éter, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Agora vamos para o capítulo 24, né, onde fala sobre a esposa de Isaac, sobre Rebeca, né? Abraão já era velho de idade, bem avançado, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo de sua casa, que governava tudo o que ele possuía: Põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: A sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do meu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e seja bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: Incline o cântaro para que eu beba, e ela me responde: Beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaque, e nisso verei que fostes bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita,
virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então seu servo correu ao encontro dela e disse: Peço-me, deixe de beber um pouco d'água do seu cântaro. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhes de beber. Depois de dar-lhes de beber, disse: Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar no cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: Diga-me, de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para que eu e os que estão comigo passemos a noite? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Ele me falou assim, assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E Labão disse: Entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora. Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele. Porém ele disse: Não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: Diga. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando deu à luz a um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: O Senhor, cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento, caso for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando eu cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela responder: Beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Peço, me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: Beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem você é filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me adorei ao Senhor e louvei o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda.